2,3 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil, segundo estudos da Fundação Abrinq. 180 mil vivem em condições de desnutrição. O Em Discussão Especial de hoje discute o panorama da criança aqui no Brasil. No estúdio, o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, recebe o coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, e também o assessor nacional de Advocacy da Aldeias Infantis SOS Brasil, Fábio Paes, que também é ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no estúdio. Deputado, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre a situação da criança no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Esse é um dos temas sobre os quais a gente tem se debruçado nos últimos anos na Comissão de Direitos Humanos, que eu presido aqui na casa. Nós criamos a subcomissão de assuntos ligados à infância e à adolescência. E esse é um tema crucial. Porque sempre que a gente fala em políticas públicas, nós temos que ter uma atenção especial com relação à infância, com relação à garantia de direitos, com relação à prevenção, com relação à proteção, até porque nos primeiros, especialmente na primeira infância, o prejuízo maior que se pode causar na vida e no desenvolvimento normal de um ser humano, de um cidadão, está ali. Quer dizer, a privação de acesso à educação, a privação de vínculos afetivos, a possibilidade de violência nessa fase de vida, ela tem impacto ao longo de toda a vida, né? No Brasil nós temos aí, e o duro é isso, quando a gente vai falar, quando a gente faz uma discussão como essa, aliás, está aqui o Ariel e o Fábio, que são pessoas que, enfim, reconhecidamente têm uma contribuição a partir da sociedade civil organizada com relação ao tema, mas e eu acho que eles concordam comigo nisso, um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente fala sobre a situação de infância no Brasil é que a gente carece de dados. A gente tem dados que são difíceis de serem colhidos e por terem, enfim, metodologias muitas vezes questionadas ou muitas vezes sequer são colhidos, o que a gente encontra é uma dificuldade incrível para se fazer diagnóstico. E a dificuldade de diagnóstico se dá também como expressão na prática de política pública efetiva. Então, e os números estão aí, a gente fala, por exemplo, em torno de 46 mil crianças abrigadas no país. Quando a gente fala no mundo, crianças em situação de rua, os números estimados estão em torno de 150 milhões de crianças ao redor do planeta em situação de rua. Em se falando do Brasil, a gente fala de crianças abrigadas, uma das coisas que nos chama a atenção nesse momento é o fato de que 80% das crianças que hoje estão sendo encaminhadas para o abrigamento são de situações ligadas à família, aos pais, em decorrência de dependência química ligada ao crack. Ou seja, não se pode hoje pensar sobre políticas públicas relacionadas à infância, relacionadas à garantia de direitos na infância, sem a gente falar, por exemplo, sobre a política de drogas. Por exemplo, sobre uma série de outros temas correlatos, o acesso à educação, enfim, uma série de outros temas correlatos e o próprio fortalecimento do núcleo familiar para que a gente possa efetivamente mudar essa situação. Mas o fato é que nos chama muito a atenção o problema da droga, que gera negligência, que gera violência dentro do núcleo familiar e que faz com que muitas das nossas crianças ou estejam na rua ou, enfim, sejam abrigadas. E aí tem a questão da adoção, uma série de outras coisas que nós podemos falar aqui. Como melhorar esses diagnósticos? Pergunta para todos aqui. Então, primeiro eu acho que esta visão do deputado é muito interessante. Primeiro eu acho que a sociedade civil, ela concorda com esse panorama e com esses indicadores que o deputado está apresentando. Porque quando nós vamos falar de criança, ou sobre os direitos humanos de criança, às vezes nós parcializamos ou focamos simplesmente numa dimensão. Trabalho infantil tem a ver com crianças que estão expostas, estão sendo exploradas frente a um trabalho. Mas a gente não discute o que tem por detrás desse trabalho infantil, quais são as variáveis desse trabalho infantil. Então, o cenário brasileiro hoje, ele é muito complexo, né? Nós estamos falando aí de uma crise econômica, né, gerada muito por uma crise política também, e este cenário coloca alguns desafios para nós no Brasil. Nós temos que discutir
qual é a prioridade econômica frente aos direitos da criança e do adolescente neste país, nos estados e nos municípios. Como que esse orçamento está sendo organizado? E aí nós temos um diagnóstico triste que é gigantesco. Os municípios não têm o seu plano dos direitos da criança e do adolescente, que é o plano decenal, que nós chamamos. Por 10 anos você tem que organizar as estratégias frente aos direitos humanos de criança. E aí alguns estados dizem, não é nem por falta de dinheiro, nós não temos capacidade de gerenciar esse plano e nem sabemos que plano que é esse. Então nós estamos falando de um desconhecimento da política da criança e ao mesmo tempo da incompetência da gestão pública frente a esse tema da criança e do adolescente. Então eu acho que o que nós temos que enfrentar no Brasil realmente é esta complexidade, colocar na mesa. Quando estamos falando de criança, nós estamos falando do quê? Quais são as prioridades? Quais são as estratégias? Quais são as prioridades frente a este tema? Porque aí a gente começa a ter algumas respostas interessantes. Por exemplo, se nós não temos medidas de apoio às famílias destes meninos e dessas meninas, nós sabemos que este menino está cada vez mais exposto a várias situações, né? Então nós temos pais, mães, muitas vezes, que não têm nem contato qualificado com os filhos, porque muitas vezes trabalham num outro lugar, ou muitas vezes estão desempregados, e aí esse desemprego vai criando toda uma situação da dependência química como um fator fundamental, e aí tem a questão da violência, que aí muitos já vão para esse viés, criminalizando a família. E eu gostei muito da abordagem do deputado nesse início, porque nós temos que colocar isso às 3 grandes esferas. Qual que é o papel do Estado nisso tudo? Qual que é o papel da sociedade e qual que é o papel da família? Muitas vezes nós colocamos a família como o principal alvo das nossas críticas e das nossas análises, enquanto é um conjunto da obra toda que está totalmente desorganizada e que não está focando nisso. Então eu queria simplesmente abrir o debate sobre isso, essa complexidade que nós vivemos e a importância de trazer a questão dos meninos acolhidos, dos meninos que estão trabalhando e das meninas que estão neste trabalho infantil, trabalhar com essas outras variáveis. Que contexto nós vivemos, né? Político, econômico, né? Então é fundamental. E um outro dado que me chama muito a atenção que o deputado falou é a falta de informações. Em todos os relatórios da OEA, da ONU, do Unicef, apontam o Brasil precisa trabalhar com a questão estatística na área da criança. Nós não temos isso em todas as áreas. Saiu um relatório do INCE, que é o Instituto Paraniense, né, em âmbito da OEA, e eles apontam que na área da convivência familiar ou comunitária, onde trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes e onde tenta se prevenir esses acolhimentos, a principal defasagem no Brasil é a falta de informação. E eu tive agora a oportunidade de enviar um e-mail até mesmo para Brasília, fazendo uma incidência, porque em âmbito internacional está exigindo que o Brasil assine um acordo de dizer o seguinte: as crianças contam, mas devem ser contadas. Olha só a pegadinha, que as crianças contam como prioridade, mas devem ser contadas. E aí o Brasil vai ter que assumir esse acordo em âmbito internacional com a ONU, que ele vai buscar mais informações, em especial de meninos acolhidos ou que estão em risco de entrar nesse serviço de acolhimento, que é outra questão. 46 mil nós sabemos, mas se nós formos visualizar e buscar mais informações, a gente sabe que esse número talvez seja bem maior. Não, e seguramente está subnotificado. O Ariel vai concordar com a gente. Seguramente há uma subnotificação com relação especialmente a graves violações de direitos contra crianças e adolescentes. Há números estimados, dentro dos números que se tem, né, números aí da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, como por exemplo, onde uma criança é abusada sexualmente a cada 8 minutos no país. E as estatísticas internacionais apontam que para cada 10 casos de abuso, aproximadamente 10%, chega a ser notificado por uma série de questões, às vezes a própria vergonha, o constrangimento, a dificuldade da família em se lidar com isso. Enfim, o fato é que nós precisamos urgentemente, eu concordo nisso, nós precisamos de uma sistematização de dados que nos ajude a fazer um diagnóstico e que nos ajude a aplicar. E uma outra coisa que é importante, nos ajude também, nós precisamos desenvolver mecanismos para aumentar a transparência
do gasto feito nas políticas públicas com relação à criança e adolescente. Isso é fundamental e é urgente. Eu queria, dentro dessa intervenção, encerrando essa intervenção rápida aqui, dizer o seguinte. Eu estou chegando, eu participei como bolsista de um programa da Universidade de Harvard, tratando essa questão agora, muito recente, tratando essa questão de políticas públicas, especialmente voltadas para a infância e para a primeira infância. Tive 2 conversas importantes com relação a essa temática, trabalhando para inserir a Assembleia Legislativa numa rede global de proteção, de garantia de direitos e de combate, de enfrentamento à violência contra a criança, né? E trabalhando para que a Assembleia faça uma parceria o mais rápido possível com o Unicef, inserindo não apenas o Legislativo, mas empurrando o próprio Estado de São Paulo a participar dessa discussão, porque essa discussão é uma discussão que é pouco feita no Parlamento, por exemplo. É um debate que acontece pouco na sociedade. E a gente está finalizando uma proposta de um observatório de políticas públicas voltados para a infância, aqui no Parlamento, que seria um observatório de monitoramento do que acontece em termos de políticas públicas e de centralização de dados, de coleta de dados daquilo que acontece. Aos moldes, por exemplo, da Assembleia Nacional Francesa, que tem esses observatórios. Coleta dados, com a coleta de dados, a gente mostra para a sociedade, olha, o que se tem de política pública é isso, isso e isso, e o que está sendo gasto em termos de política pública para a infância é isso, isso e isso. E aí nós temos condições de avaliar a eficiência disso ou não. Eu não vou chutar, eu falo com muita convicção de que hoje, seguramente, a maior parte dos nossos programas voltados para a infância, nos 3 níveis, nas 3 esferas, e não é isso do governo X, A, B, o partido A, não. A falta de dados, a falta de monitoramento, a falta de acompanhamento disso, seguramente nos dá tranquilidade para dizer que a maior parte dos nossos programas são de baixíssima eficácia na transformação efetiva da situação da criança, que é o que a gente está vendo. Seja na rua, seja vítima de violência, seja, enfim, seja vítima de negligência ou da própria avaliação das condições de abrigamento. É porque se não se tem um diagnóstico preciso, não se tem uma visão exata do que acontece, né, deputado? De onde é preciso agir, né, Sim. com mais eficiência. Eu concordo com o deputado. Primeiro cumprimento a Carla em nome da TV Assembleia e agradeço o convite. Cumprimento o amigo Carlos Bezerra, que é um batalhador nas questões de direitos da infância, principalmente no enfrentamento ao trabalho escravo, ao trabalho infantil aqui nessa casa. Também o Fábio, também amigo e companheiro de luta, já trabalhamos juntos na Aldeias Infantis SOS, também no próprio Conanda, e acho que concordo com esse diagnóstico. Na verdade, o primeiro passo, quem trabalha com política pública para resolver um problema, é você saber a dimensão que esse problema existe. E sequer isso, muitas vezes, nós temos, mas já foi pior. Ainda hoje, nós temos novos mecanismos, né? O próprio Cadastro Nacional de Adoção é um mecanismo, né? Existe um controle. A questão dos acolhidos, antes o Fábio atuou nessa área, sabe que sequer dados concretos sobre acolhimentos nós tínhamos. Nós tínhamos acolhimentos que não passavam pela justiça, não havia um controle da legalidade daquele acolhimento. Por mais que nós possamos criticar vários acolhimentos que até possam ser desnecessários, hoje existe um controle pelas defensorias, Ministério Público e o Judiciário, tanto que o Conselho Nacional de Justiça divulga que atualmente são 46 mil crianças e adolescentes acolhidas conforme as varas da infância e juventude dos vários estados do país. Na questão de criança em situação de rua, que é uma outra questão muito invisível também no Brasil, nós não temos realmente dados atualizados. O dado mais atualizado é de 2010, uma pesquisa que o Fábio acompanhou do Conanda, que trata de 24 mil crianças e adolescentes em situação de rua nas cidades com mais de 300 mil habitantes no Brasil. Aqui em São Paulo, no ano passado, a Secretaria da Assistência Social divulgou em torno de 500 crianças e adolescentes em situação de rua. Mas eu, andando do meu escritório na Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, eu consigo contar mais de 100 com facilidade. Então, eu não acredito que
esses dados tenham uma concretude. É necessário, né, uma nova apuração mais adequada. Isso era capital. Né? Mas a pesquisa do Conanda, ela chegou a traçar em torno de 2.000 crianças em situação de rua na capital em 2010. Mas ainda faltam realmente que nós tenhamos atualização desses indicativos. Um outro dado importante, que eu acho que é a principal reflexão que nós temos que fazer hoje no Brasil, é a violência contra crianças e adolescentes. Todos os dias, 29 crianças e adolescentes são assassinadas. Esse é um número que o Unicef tem divulgado com base em indicadores oficiais do IBGE, com base nos dados do Ministério da Saúde, que também tem o acompanhamento das crianças que morrem dando entrada nos hospitais. Então, a criação de sistemas e a integração desses sistemas até que tem proporcionado um pouco mais de dados. O próprio Sistema Único de Saúde, nós temos a medição da mortalidade infantil, que é uma questão importante que nós temos até que elogiar, né? Não podemos ainda comemorar, mas o Brasil diminuiu bastante a sua mortalidade infantil, que na década de 80, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, chegava a 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje nós temos 13, 14 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. É claro que os países mais desenvolvidos têm 4, 5 mortes para cada criança que nasce. Mas nós temos avançado também. Então, o cenário, a gente tem que avaliar os pontos positivos de avanços, mas também as questões negativas, né? E um tema que o Fábio vai tratar das crianças que são filhas de pessoas que estão no sistema penitenciário, né? Isso realmente nós não temos indicadores, e muitas estão em abrigos como se tivessem sido abandonadas pelos seus pais, mas na verdade seus pais estão presos por uma ordem judicial, e essas crianças precisam ser amparadas, elas têm também o direito de conviver com seus familiares. A família estendida é uma prioridade prevista na própria lei, chamada Lei de Adoção de 2009, que muitas vezes também não é respeitada adequadamente pelo próprio judiciário, pelos conselhos tutelares. Então, esse programa já iniciou agora, mas nós temos tantos temas aqui para tratar do cenário da infância e juventude, que certamente daria uns 10, uns 20 programas, né, desse tipo. A situação dessas crianças, especialmente, a gente vai tratar no próximo bloco, tudo bem? Bom. O Em Discussão Especial vai para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Em Discussão Especial, que hoje discute a situação da criança no Brasil. Aqui no estúdio, o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia Legislativa. Ariel de Castro Alves, que é o coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, e também Fábio Paes, assessor nacional de advocacia das aldeias infantis SOS Brasil e também ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Fábio, como estávamos dizendo no bloco anterior, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a situação dos filhos que têm esses pais cumprindo pena. Ok. Então, existe uma discussão em âmbito internacional, e a América Latina vem liderando esse processo através de uma rede de várias organizações e movimentos que trabalham com crianças e adolescentes. E aí a grande campanha é invisíveis até quando? Porque se destaca que é uma parcela que não é muito grande no Brasil, desses filhos e dessas filhas que nós chamamos de encarcerados, mas que esta invisibilidade, a falta de informação, a falta de debate sobre que orçamento está sendo destinado para essas famílias. Existe um programa que até as mães, os pais e a família de pessoas envolvidas nesse sistema, eles têm direitos a uma espécie de um bônus onde ela possa se manter com algumas questões de acesso a transporte, alimentação e etc. Mas tudo isso está muito invisível, esse debate. Então, no Brasil, há 3 semanas, é bem interessante estarmos divulgando isso,
há 3 semanas, junto com vários movimentos e organizações, movimentos de defesa de direitos de criança, movimentos de meninos e meninas em situação de rua, o Movimento Nacional de Direitos Humanos também, junto com várias outras organizações e as aldeias infantis, está aí fazendo um debate. Como nós vamos enfrentar essa situação no Brasil? E a primeira questão é, não temos dados, não temos informações. Então nós estamos organizando aí um seminário, chamando, quem sabe, secretarias, ministérios, pessoas que estão também nesta prática cotidiana, e a ideia é, antes deste seminário, fazermos uma pequena amostra. Como não dá para contabilizar isso em âmbito nacional, porque não há informações sobre isso, nós vamos ter que realmente fazer uma amostra. Então nós queremos fazer uma pesquisa sobre isso, que vai ser algo novo no Brasil. E ao mesmo tempo, aquele projeto da primeira infância que foi aprovado, que hoje é uma referência nacional, ele indica que no momento do cadastro de qualquer pessoa que vai entrar no sistema prisional, tem que perguntar para ele: você tem filho? Você tem filha? Você tem alguém sob seus cuidados diários? Essa pergunta está definida nesta lei agora, e isso vai nos ajudar e muito, mas isso agora para os próximos anos. Então é um desafio, e estes meninos e essas meninas realmente nós chamamos de invisíveis hoje dentro das políticas brasileiras. Então é um debate que está se iniciando no Brasil. Só um acréscimo que eu gostaria de fazer nessa discussão do Fábio, que se envolve também o chamado auxílio reclusão, que muitas vezes é distorcido quando é tratado aí nas redes sociais e por vários setores também, principalmente até parlamentares da chamada bancada da bala, aqueles que são contra o próprio Estatuto de Desarmamento, que defendem medidas pesadas contra os excluídos, né, contra aqueles setores mais pobres da sociedade. Então, o auxílio reclusão, é importante a gente esclarecer que ele só vale para aquela pessoa que estava contribuindo com o INSS. Então, muita gente da sociedade acha que toda a família de preso está recebendo uma baita de uma dinheirama. Na verdade, só 7% dos presos no país têm o acesso ao auxílio reclusão, porque são pessoas que estavam trabalhando no dia até o dia que foram presas, estavam contribuindo com o INSS. O Fernandinho Beiramar, por exemplo, jamais vai ter direito porque ele não contribuía com o INSS. É difícil o criminoso que está realmente envolvido engajado na criminalidade, está preocupado em contribuir com a Previdência. Você veja, tanto a fala do Ariel quanto do Fábio, isso demonstra a complexidade que tem o problema. Porque a gente está falando da criança é bem utilizada a terminologia invisibilidade, né? Daí a importância de um programa como esse, que traz o tema à pauta, que traz o debate, que traz a informação, que faz com que as pessoas reflitam e conversem sobre o que está acontecendo. Um dos mais graves problemas no tocante à violação de direitos da criança e do adolescente no Brasil é exatamente a invisibilidade. Pouco se fala sobre isso. A gente tem dificuldade de acesso aos dados, tem poucos dados, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas ainda têm baixa integração, tem pouca transparência na questão da aplicação do recurso e dos resultados que estão acontecendo. Então, isso tudo vai demonstrando a dificuldade que a gente tem para enxergar o problema. E aí, junto com isso, estamos falando dos filhos de encarcerados, né? É inevitável se falar sobre a política as políticas de drogas no país, a maneira com a qual se prende no Brasil. No Brasil, a gente, ao contrário do imaginário popular e ao contrário dos jargões que estão sendo vendidos, né, de que no Brasil a impunidade é imensa, a impunidade depende do que nós estamos falando, né? Eu acho que ainda a impunidade é bastante alta nas camadas mais altas da sociedade, né? E o sistema judiciário penal é bastante pesado nas camadas de base da sociedade, né? Isso provoca as distorções todas do sistema. Quer dizer, a pessoa no Brasil ainda se prende muito e prende mal. E aí, quando se prende muito e prende mal, a maior parte por pequenos delitos, que poderiam ser substituídos por penas alternativas, uma série de outras coisas, como eu estava dizendo, a própria revisão do nosso conceito de políticas de enfrentamento ao problema da droga, que é gravíssimo e que a gente está vendo cada vez mais. A gente chega juntos à conclusão de que o que está sendo feito, infelizmente,
não tem tá resultado resolvendo. efetivo. Quer dizer, precisa de outras medidas alternativas, precisa se pensar, precisa de criatividade, precisa de se pensar de uma outra forma. Isso tem um impacto direto na vida das crianças, no abandono, na falta de acesso à escola. E essas crianças vão para onde? Elas vão para a rua. Elas estão nas ruas. E ao estarem nas ruas, quer dizer, aí você tem a perpetuação do problema. Porque ao estarem nas ruas, aí elas são vítimas de abuso sexual, são vítimas de violência, são vítimas de agressão e, pior de tudo isso, são vítimas da invisibilidade e são vítimas do preconceito. Quer dizer, isso tudo é um caldo, isso tudo está no caldo do que a gente vê como resultado da nossa, e a gente tem que fazer um reconhecimento aqui, da nossa incapacidade como Estado e como sociedade de olhar para essa questão de fato como prioritária. Porque eu desde que era criança ouvia, não, a criança é prioridade, criança é o futuro do país. Bom, se é prioridade para os governos, essa prioridade tem que ser demonstrada no orçamento. Com rubrica específica, com clareza do que está acontecendo, com destinação de recursos, mas infelizmente, apesar de que, acho que é importante aquilo que foi lembrado aqui, apesar de reconhecer que a gente avançou muito nos últimos 20 anos comparados ao que éramos há 20 ou 30 anos atrás, a gente avançou muito, mas assim, a gente está muito distante de avanços significativos. Nós temos 5.600 crianças no país prontas para adoção. Os nossos processos de adoção, não estou dizendo aqui que tem que se ter processo de adoção em 2 semanas, 3 semanas, mas também não pode demorar do jeito que está demorando, tantos anos. Quer dizer, nós temos que trabalhar isso efetivamente, a adoção, as políticas todas que envolvem esse problema, que é grave. Mas a boa notícia, finalizando aqui, a boa notícia é que a gente pode, por exemplo, a partir do parlamento, trabalhar isso. E eu estou convencido de que a ideia de um observatório no parlamento, com monitoramento das políticas públicas, com transparência de dados para a sociedade e com transparência também na questão da aplicação dos recursos, com a fiscalização intensa da sociedade civil de como isso está acontecendo, sem dúvida nenhuma isso pode ser um salto de qualidade. E, na verdade, é a melhor resposta que o próprio legislativo pode dar à população. O problema está aí. E as pessoas estão perguntando, escuta, qual o papel dos deputados, qual o papel da Assembleia Legislativa, o que de fato vocês podem fazer para solucionar esse problema? Nós podemos contribuir na solução, não é o parlamento que vai resolver o mundo, nós podemos contribuir na solução oferecendo aquilo que eu estou dizendo. Nós vamos propor nos próximos dias a elaboração de um observatório com a participação da sociedade civil e que possa trabalhar na condensação desses dados, na transparência e na cobrança mais efetiva com relação aos resultados das políticas públicas feitas pelos governos, sejam do partido A, B ou C. Deputado, o senhor falou no bloco anterior que pouco se debate e neste bloco o senhor voltou a falar que pouco se diz, né? Por que isso acontece? E assim, esse observatório ele vem justamente para ajudar nessa questão, para se falar mais, para se ver mais, como o próprio nome já diz, né? Observatório? Sem dúvida nenhuma. A proposta, ao se trazer o observatório, uma das propostas é trazer para o topo da agenda um assunto que é pouquíssimo debatido, que é o problema da infância no Brasil. Por que é tão pouco debatido? Porque deputado? é cercado, por exemplo, quando a gente fala de violência contra a criança ou de violência sexual contra a criança, é um tema cercado de tabus, é um tema cercado de desejo de invisibilidades, é um problema que as pessoas assim, não querem tocar, até porque a gente já falou aqui de muita coisa, é um problema extremamente complexo. Né? Outra coisa que eu preciso dizer e que é lamentável, porque também vamos ser honestos, em se tratando dos espaços legislativos e políticos, trabalhar temas da infância não dá voto, efetivamente não dá voto, né? Não mexe com interesses econômicos, você não tem voto, você tem uma série de tabus e preconceitos que envolvem a própria família, quer dizer, e o fato de que a gente tem que, ao ver isso, que eu penso que o primeiro ponto para a gente trazer isso para o topo da agenda é reconhecer a nossa dificuldade em tratar esse tema, reconhecer o quanto a gente tem sido inefetivo em dar respostas a esse problema, e aí a gente somar esforços com a sociedade e dentro dos espaços estatais, somar esforços com a sociedade para tratá-lo como prioritário. O fato é, ele não é um tema prioritário por essa série de coisas que a gente tratou aqui.
E essa pergunta eu acho que ela é estratégica. Por que não se tem prioridade orçamentária e estratégica nos debates políticos sobre criança? Primeiro que dentro do jogo de mercado a criança não produz. E aí eu gostaria até de fazer aqui um comentário, um trocadilho que diz o seguinte sobre o trabalho infantil, contra o trabalho infantil. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Então acho que essa pequena frase representa muito isso. A criança não é um produto observado pelas empresas, pelos interesses econômicos, porque ela não produz, entre aspas, né? E aí o grande debate é esse. Esses dias eu estava conversando com um amigo sociólogo e ele falava o seguinte: Fábio, você já fez uma análise sobre a política do agronegócio no país? Eu falei assim, já, gente, eu tenho noção. Ele falou assim, se você for perguntar informações sobre, no campo do agronegócio, se tem detalhamentos 10 vezes de um indicador que você queira. Então, existem informações detalhadas, precisas, existe um investimento na questão de informações, basta ver toda essa questão nesses últimos dias. O governo tem informações, tem sistemas de controle, mas por que funciona tanto nesta área e na área da criança não? Ele me perguntou. E aí nós rimos, né? Porque nós sabemos. Realmente é uma área invisível, é uma área não prioritária, porque é uma área que para o mercado, e nós estamos falando de todo esse sistema financeiro que rege, nós sabemos que e aí fico feliz do deputado estar abrindo esse debate, porque realmente assim, hoje a política brasileira, a política internacional, ela é regida pelo viés financeiro e econômico, né? Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando do interesse do ser humano. E aí a política da criança, o Estatuto da Criança vai falar o seguinte, qual o interesse superior da criança? E esse termo não é nem conhecido pelo nosso legislativo, pelo nosso executivo e etc. E eu queria só pegar um tema que ficou no outro bloco e que agora o deputado traz de novo. Se nós percebermos, nós estamos falando de adoção, de acolhimento, de meninos e meninas, filhos de encarcerados, estamos falando da situação de rua. E aí o Ariel trouxe vários exemplos de sistemas que funcionam. No ano passado, o Conselho Nacional da Criança, nós aprovamos um orçamento que excede R$1 milhão para atualizar o CIPIA, que é o Sistema de Informação da Infância frente aos conselheiros tutelares. Então, os conselheiros tutelares conseguem notificar nesta base de informação e ter um dado contabilizado em âmbito nacional. Mas isso está sendo implementado. E pelos diagnósticos e pelas informações que nós temos, demora para funcionar esse sistema, porque precisa ter qualidade no manuseio, precisa ter uma infraestrutura e etc. E por que eu estou pegando esse exemplo? Sistemas e base nós temos. O que está faltando realmente é um sistema integrado. E mais do que isso, se você olhar a política nacional da criança e do adolescente, não existe uma política nacional da criança e do adolescente. O que existem são setores que falam e que lideram temas da infância. Por exemplo, o atual Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário agora está responsável pela pasta do Criança Feliz, que é um programa federal da primeira infância. E aí eu indaguei, eu fui até meio que duro com o Osmar Terra, que é o ministro, e falei, ministro, uma reunião que eu tive com o presidente do Conanda, eu falei, ministro, mas por que não articulou esta agenda com o Conanda, que é onde deveria gerenciar ou articular a agenda da criança? Eu falei, eu não tenho tempo para isso, porque nós precisamos resolver o problema do país. Aí esta fala foi interessante, porque assim, como que as políticas estão conversando entre elas? Como que esse programa Criança Feliz responde, como também a medida socioeducativa, que nós sabemos no Brasil meninos estão sendo torturados. Pernambuco enterrou mais de 20 meninos nos últimos meses, matando meninos, é o sistema matando meninos e meninas, e aí as políticas não estão se integrando. Então a grande discussão que eu acho que nós estamos trazendo aqui de fundo e que ela é estratégica é o seguinte, precisamos ter uma base de informação, não pesquisas a cada 3 anos, precisamos ter um sistema contínuo, real de informações integradas com saúde, assistência, educação e etc. E, ao mesmo tempo, o grande tema, nós temos que ter o OCA, que é o Orçamento Criança e Adolescente. Nós não temos hoje um orçamento que eu possa dizer o seguinte, com a criança e o adolescente se gasta tanto. Por exemplo, com o governo Dilma era um grande debate. Fizemos o programa Brasil Carinhoso, mas isso entra dentro do orçamento criança, impactando diretamente
na criança e no adolescente, aí falava, não, a gente pensou no viés educação. Mas calma, isto é um orçamento destinado diretamente para a criança. E aí nós percebemos que muitas ações que são feitas, e agora com o programa Criança Feliz é um outro exemplo, nós não sabemos quanto que se gasta realmente para a criança e para o adolescente. Esse é o grande debate. E a outra coisa é o seguinte, aonde que nós vamos reger esta política nacional, ou essa política estadual, ou essa política municipal? E aí muitas vezes compete a um secretário da assistência ficar responsável por essa agenda, ou alguma áreazinha de alguma prefeitura ou de alguma área do estado que responde. Nós não temos uma área estratégica, né? A gente volta a falar da integração das políticas daqui a pouquinho no próximo bloco. Tá bom. A gente vai para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta. Estamos de volta com a Em Discussão especial que hoje discute a situação da criança no Brasil. Aqui no estúdio o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia Legislativa. Ariel de Castro Alves, que é o coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. E também Fábio Paes, assessor nacional de advocacy da Aldeias Infantis SOS Brasil e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. A gente estava falando no bloco anterior sobre a integração das políticas, né? E já falamos também sobre a integração da informação, né? Do diagnóstico. O que esses dois problemas são os mais graves, são os mais sérios para se resolver um pouco mais a situação da criança no Brasil? Acho que dentro da fala do deputado e do Fábio, uma outra questão que aparece é a descontinuidade das políticas públicas com as mudanças governamentais. E muitas vezes as políticas públicas foram elaboradas a partir das conferências municipais, estaduais e nacionais da criança e do adolescente, a partir das deliberações dos conselhos de direitos. Então não foi o governante A ou B que elaborou aquela política, né? Aquilo foi consolidado num processo democrático de discussão e que acaba depois sendo desconsiderado quando nós temos mudanças de governos, mudanças partidárias. E isso acaba deteriorando também os avanços na área da infância e juventude. A situação é tão grave que nós vimos a própria pesquisa que a Fundação Abrinq divulgou na semana passada, mostrando que 17 milhões de crianças e adolescentes vivem na miséria no Brasil, em famílias com a renda per capita de menos de R$250 por mês. E isso apesar de nós termos Bolsa Família, apesar dos vários programas de geração de renda dos últimos anos. Então, 40% da população infanto-juvenil, de crianças e adolescentes no Brasil, está vivendo na situação de miséria. E da miséria decorre várias outras violações de direitos, como o próprio trabalho infantil, que atinge quase 3 milhões de crianças e adolescentes que são exploradas e outras tantas situações que nós temos aí. Agora, nós falamos um pouco da falta de dados federais, mas aqui em São Paulo é mais grave ainda essa questão da falta de dados. Nós não temos muita concretude nos dados dessa área social. Nós sabemos que, por exemplo, em torno de 10 mil crianças estão acolhidas em serviços de acolhimento no estado de São Paulo. Mas nós não temos as mesmas referências de dados federais. Se a gente for aplicar no estado de São Paulo, nós não sabemos qual a fonte. Por isso que é muito bem-vinda essa iniciativa do deputado de ter um observatório estadual, porque nós não temos efetivamente essas referências hoje no estado de São Paulo. As próprias secretarias de governo, elas não fazem a divulgação de dados, como até mesmo com problemas o governo federal tem feito aí nos últimos anos, né? E alguns governos municipais também fazem. Então, no estado, nós vemos mais problema ainda nessa questão de termos um diagnóstico mais qualificado sobre a infância e juventude. E, Ariel, na questão da informação, uma outra informação interessante
é que no caso dos dados nacionais que o deputado fala sobre a Secretaria de Direitos Humanos, eu trabalhava diretamente acompanhando essas informações enquanto conselho. São dados que são enviados a Brasília pelo Disque 100. Exatamente. Então, não são dados de busca. Ou seja, o que é um dado de busca? Tem criança sendo violentada neste exato momento que nós não sabemos, porque ninguém denunciou. Então, esses dados são grandes, são preocupantes, essa porcentagem, mas ainda eles são muito inferiores do que a gente sabe que a realidade é. Então, essa questão da informação que deve ser buscada e não da informação simplesmente denunciada. Então, o Brasil às vezes até se vangloria dizendo, não, mas nós temos um canal de denúncia. Tudo bem, isso é importante para a questão emergencial agora. Como que eu busco informações sobre violações de direitos? Não é o suficiente, é importante, mas não se tem isso, né? Só um complemento do Disque 100, analisei o relatório do ano passado do Disque 100 e vi uma coisa que é muito preocupante. Dos casos que o Disque 100 repassa para os conselhos tutelares, para as delegacias de polícia para serem apurados, a gente vê índices de retorno desses órgãos de 3%. Então isso é muito grave. Quer dizer, será que eles fizeram o trabalho? Será que a denúncia foi efetivamente apurada? Nós não sabemos. Nem o próprio Disque 100 sabe. Isso que tanto o Ariel quanto o Fábio estão trazendo, assim, isso é uma demonstração clara de como essa nossa falta de integração, falta de transparência e falta de dados claros para um diagnóstico, de como ela tem um impacto direto no atendimento à criança. O exemplo do Disque 100 é um exemplo claríssimo, claríssimo. Você tem hoje um canal único que recebe as denúncias de violações de direitos humanos, que não são só as violações contra criança e adolescente, que chegam lá de forma concentrada e de forma, como o Fábio estava dizendo aqui, de forma provocada, quer dizer, subnotificado. E aí, o que acontece? Tem uma matéria razoavelmente recente que fez um acompanhamento do tempo de resposta entre a denúncia que chegava ao Disque 100, por exemplo, nos casos de abuso e de violência sexual contra criança e adolescente. O tempo de resposta entre a entrada da denúncia e a tomada de ação do órgão para que lá na ponta a provocação lá, seja do conselho tutelar, enfim, do órgão responsável por uma resposta. Era em média no país em torno de 3 meses. Ou seja, imagina o que acontece. Uma criança está sendo vítima de violência sexual. Alguém já com muito medo, com muito receio, tomou coragem, fez a denúncia. Tomou coragem, tá lá morrendo de medo, falou, será que não vão falar quem eu sou, tal, tem preservado a sua identidade, vai lá e faz a denúncia. 3 meses depois, alguém chega lá na porta e escuta, está acontecendo alguma coisa? Quer dizer, aquela violência se perpetrou, aquilo tudo está acontecendo, está sendo... O impacto disso, primeiro, na criança é gravíssimo, o dano é gravíssimo. Segundo, na descredibilização do canal, porque quem fez a denúncia e não viu nada acontecer... Não vai fazer mais. Não vai fazer mais e vai dizer mais ainda, vai dizer para o vizinho, nem se preocupe com isso, porque esse negócio não funciona. Né? Agora, também não adianta só apontar as dificuldades. Como é que a gente poderia resolver isso? Há uma medida relativamente simples que poderia ser tomada e que poderia resolver. E que a gente não sabe, de fato, por que não acontece. Que seria o quê? A municipalização dos Disque Denúncia. Quer dizer, os municípios poderiam tomar cuidado, poderiam ter o cuidado direto com relação a receberem as denúncias. Mas, de fato, isso baratearia o sistema, isso desburocratizaria o sistema e isso aproximaria a denúncia de uma resposta mais efetiva. Mas o problema é que nós estamos falando hoje, e a gente está falando de infância, nós estamos falando hoje, por exemplo, de uma situação real no Brasil, onde, segundo os dados apresentados, apenas 20% dos municípios em todo o país apresentam serviços de abrigamento, por exemplo, para crianças e adolescentes. Então, é desse quadro que nós estamos falando. Agora, nos cabe, gestores públicos, não adianta a gente ficar aqui apontando os erros, os problemas, os nós críticos e não oferecermos soluções. Nos cabe oferecermos soluções plausíveis, concretas, de baixo custo, mas de alto impacto.
E uma delas está aqui, está no nosso debate. Quer dizer, a municipalização, por exemplo, dos sistemas de denúncia. Isso poderia melhorar muito. Agora, por que não querem fazer isso? Porque aí, desculpa, com franqueza. Quer dizer, aí o município não quer assumir essa responsabilidade, porque vai ter que melhorar a qualidade do atendimento na ponta. Aí a gente tem um problema que nós vamos ter que debater, que é o problema hoje da estrutura dos conselhos tutelares, que é uma estrutura frágil, e, ao mesmo tempo, o serviço que é prestado, o serviço que é apresentado por grande parte dos próprios conselheiros. Há uma instrumentalização de eleições, há uma contaminação político-partidária nas eleições, por exemplo, dos conselhos tutelares em grande parte das cidades brasileiras, que precisa ser olhada, que precisa ser debatida. Quer dizer, esse processo de eleição dos conselheiros precisa ser qualificado, porque senão o que a gente vai ter? Conselheiros que sequer têm proximidade com a temática da criança. Quer dizer, que se transformaram encontra ali um cabide de emprego para um cabo eleitoral de luxo de um vereador ou de um deputado. Então, são temas e são debates que precisam ser trazidos, que precisam ter visibilidade e que seguramente terão impacto direto na eficiência das políticas públicas voltadas para a proteção da criança e do adolescente. Essa é a minha opinião. Eu só estou imaginando você como apresentadora, né? Porque nós estamos entrando num cenário que, por falta de informação, por falta de uma visão estratégica, nós estamos aí falhando muito nas respostas para as crianças e adolescentes. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente ampliou os CRAS, os CREAS, ampliamos os postos de saúde, ampliamos os conselhos tutelares, que agora alguns têm carro, tem tudo isso, né? Nós ampliamos muita coisa, só que os índices do Brasil continuam tristes. Nós matamos mais crianças do que qualquer guerra. E aí, por que está essa violência tão generalizada? São perguntas que são feitas e que este sistema não está se perguntando e não está respondendo a ele. Então, no meu entender, está faltando realmente, eu acho que esta parada estratégica. Olha, nós temos esse cenário no Brasil, nós precisamos fortalecer, trazer para a mesa todas essas informações desta falta de agilidade nas notificações e etc. Eu tive casos muito expressivos. Uma vez uma família boliviana foi até o escritório das aldeias infantis aqui na Vila Mariana, e aí achando ali eu vou achar a solução. E aí me chamaram, escutei a família, fiz uma notificaçãozinha e mandei para a rede, né, para todo o sistema. Depois de 4 meses eu recebi a resposta. Mas naquele exato momento eles me passaram o endereço e o telefone deles, porque eles estavam sendo escravizados numa casa lá na Zona Norte por famílias brasileiras, mas eles estavam trabalhando com confecções de roupa. E tinham 3 crianças trabalhando. Elas não estavam matriculadas, não viam o sol todos os dias. E aí, naquele momento, eu estava super assim, ou eu vou como Fábio, vou como organização, ou eu aciono esta rede de proteção. E eu acionei. Depois de 4 meses, me liga uma defensora pública dizendo o seguinte: e aí, Fábio, nós soubemos, tá? Vocês são referências aqui da política da criança, a gente ficou super preocupado. Como que a gente pode encaminhar esse caso? É que a gente está ligando para o número e já não está dando mais retorno. Ou seja, provavelmente eles estavam em outras casas, em outros lugares. Então, eu acho que a situação ela é grave, mas eu acho que a grande pista, o grande caminho é esse. Temos que pensar a criança e o adolescente de forma estratégica. Prioritária, sim, mas estratégica. Que políticas nós temos construídos em âmbito nacional, em âmbito estadual e municipal, né? Então, eu acho que essa que é a grande questão de fundo que nós temos que responder. A questão nós vamos agora para as considerações finais. Eu queria aproveitar o Fábio, que ele já está engatado aí na linha de raciocínio. Eu vou começar por ele, então. Um minutinho para a gente fazer as considerações finais do programa. Pode ser, Fábio? Pode ser. Então, eu acho que esse programa nos fez trazer aqui alguns temas que, enquanto organização, enquanto defensores de direitos humanos, eu estou muito preocupado. Nós temos um sistema existente, nós temos um orçamento destinado e nós temos muitas informações sendo geradas na prática. E aí a grande questão é o seguinte: o que nós precisamos enquanto política da criança para resolver isso? O primeiro passo, eu acho, que é nós revermos essa questão da informação no país. É uma primeira questão importante.
ter uma base de informação, e a outra coisa, nós colocarmos a criança e o adolescente como prioridade. Por que não se faz o ministério só da mulher, o ministério só do idoso? E por que nós exigimos que deveria ter realmente uma cadeira estratégica em âmbito federal, estadual e municipal? Porque o Estatuto da Criança e as legislações internacionais vão dizer: é neste momento da vida em que você pode transformá-la ou você pode criar um impacto no desenvolvimento, tanto negativo como positivo. Então, por isso que a criança é prioritária. Se nós trabalhamos com as crianças e os adolescentes, nós vamos estar trabalhando aí com adultos muito mais emancipados, bem desenvolvidos afetivamente, psicologicamente e fisicamente. Então, a prioridade se dá nisso. E a importância de nós realmente revermos esta política. Eu gostaria de me dispor também aqui a conversar mais sobre isso, sobre essa estratégia, esse orçamento e o que a gente pode dar de resposta a isso. Vamos então, Ariel. A preocupação com relação aos dados também é que exista um controle externo. Esses dados precisam ser auditados. Então, muitas vezes, nós ficamos muito reféns dos dados governamentais, porque a sociedade civil não consegue fazer o acompanhamento, se contrapor àquelas informações. É o que a gente muitas vezes discute sobre a área de segurança pública aqui em São Paulo. Nós ficamos reféns daqueles boletins, daqueles relatórios que são divulgados pela própria Secretaria de Segurança. Isso vale também para todas as políticas públicas na área social. E uma questão fundamental que o Fábio trouxe é a necessidade de termos realmente secretarias, ministérios da criança e do adolescente, não na função de executores, mas de articuladores, de unificadores, de integradores das políticas públicas para a área da criança e do adolescente em cada município, nos estados e no âmbito federal. Obrigada, deputado. Bom, eu quero dizer que eu estou muito feliz por participar dessa discussão, externar mais uma vez o meu respeito pela TV Assembleia, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e especialmente pelo Fábio e pelo Ariel, pela história que tem, por aquilo que tem construído a partir da sociedade civil, no tocante à garantia dos direitos da criança e do adolescente, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Eu penso que é desse jeito que a gente pode avançar. É com diálogo, é trazendo o tema para a pauta e é procurando não apenas, enfim, não ter medo de fazer a crítica e a autocrítica, mas procurando encontrar saídas e soluções. Eu penso que o legislativo tem um papel fundamental nisso, assim como tem o governo, assim como tem a sociedade civil, e uma das grandes contribuições que o legislativo pode trazer a essa questão é a imediata possibilidade da construção de um observatório que traga para cá, um observatório de políticas públicas voltadas para crianças e para adolescentes e que traga para cá organizações da sociedade civil que possam monitorar os dados, que possam uni-los num banco de dados único e que possa funcionar não apenas para o acompanhamento dessas políticas, mas mais do que isso, inclusive para municiar, entre aspas, municiar os deputados nas proposituras que possam vir a fazer sobre o tema aqui na Assembleia Legislativa. Isso qualifica, isso melhora o acompanhamento, melhora o monitoramento e, no final das contas, sem dúvida nenhuma, isso terá um impacto aonde a gente quer, que é na vida da criança, que é na vida da família, que é na preservação e na garantia do direito. E, enfim, nesse sentido que eu tenho empenhado os esforços do meu mandato agora, especialmente nesse ano, vou focar nisso e, como eu disse, trazendo organismos para cá que eu acho que são fundamentais, como a parceria com o Unicef, fazendo da Assembleia Legislativa um ponto focal na campanha global pela diminuição dos índices de violência contra a criança. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no programa, nessa discussão que foi tão rica, né? O Em Discussão Especial de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.